Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje temos na primeira leitura aquele texto da luta de Jacó. Uma página também essa famosa do nosso patriarca. Quem era esse Jacó? Insisto naquilo que já falávamos antes. É este homem que carrega ainda em si este trauma, esta culpa daquilo que ele fez com seu irmão Esaú. E agora ele está no caminho de volta. Ele está então partindo para uma viagem aonde ele vai se encontrar com a sua história, com o irmão com o qual ele fez isso. E no meio dessa história é noite, no meio desta viagem. E ele então passa a família, os escravos, os bens e volta para estar sozinho no deserto, no meio da noite, com todos os perigos que podem acontecer. E à noite no deserto os animais se despertam. E aí então aparece, vai se dizer, um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. E então, quando este homem via que não conseguia vencê-lo, então vai ferir a coxa de Jacó, vai deslocar o seu tendão. Ora, Jacó, como nós vimos até agora, era aquele homem que, na relação com Deus, ele só se movia por interesse. Ele não tinha ainda um caminho sincero de fé. É nesta noite, nesta luta, que é uma luta contra Deus, contra um anjo, talvez contra os seus próprios sensos de culpa, é nessa noite que nós vamos ver o nascimento do nosso patriarca, como um homem de fé, um homem provado, que vai ser ferido no seu tendão e que vai ficar com essa ferida, como um rito de passagem, que ele não teve um rito lícito, agora sim, é ele que lutou, não no lugar do irmão, mas no lugar dele mesmo. E então, quando aquele homem quer partir, ele vai segurar, ele vai dizer: não te largarei, se não me abençoares. Ele não tinha uma bênção válida até esse momento. Então, vai perguntar o nome dele e vai dizer: de modo algum te chamarás Jacó. Jacó quer dizer substituto. De modo algum te chamarás Jacó. Você não é um substituto mais de Esaú. Você vai chamar Israel. Porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. O nome Israel quer dizer forte com Deus. Então, a partir de agora, você não é um substituto, mas você manifestou a sua força. Lutastes com Deus e com os homens e vencestes. E então ele pergunta o nome daquele com quem lutou. E ele vai dizer assim a resposta: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. E aquele lugar ele coloca o nome de Fanuel, porque Deus ali se manifestou. Vi Deus face a face e tive poupada a minha vida. Então é este um daqueles patriarcas que vai ver Deus face a face e que vai sobreviver. Então nasce o céu e este homem está mancando. Ele finalmente conseguiu um rito e foi abençoado. Agora não é uma bênção roubada. Agora nós temos de fato o nosso patriarca. Se Deus antes tinha anunciado para ele como uma promessa, naquele episódio da escada da terra ao céu, agora essa promessa se cumpre. E ele então se torna o nosso patriarca, porque os patriarcas são para nós modelo na fé, na relação para com Deus. Ele é abençoado, tem o seu nome mudado, não é mais Jacó, mas é Israel. E então o povo de Israel, por causa disso, assim que termina a nossa leitura, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, como memória da história desse patriarca. Este homem que eu lhes dizia, ele não tem uma história bela no seu início, como tem Abraão, como tem Isaac, mas é Jacó que vai dar o nome a todo o povo de Israel. Quando tem o nome seu mudado de Jacó em Israel, é este o nome do povo de Deus, o povo de Israel. Então, de novo na história deste homem, uma história de falimento, de roubo, de honestidade, de ser espertalhão,
nós vemos a graça de Deus que se manifesta e que confirma até mesmo aquela bênção que ele tinha roubado. Irmãos caríssimos, nós hoje temos no Evangelho a narração daquele que é o último milagre dos 10 milagres. Se omitiu na leitura semi-contínua do Evangelho a cura dos 2 cegos, que parece muito com aquele episódio do cego de Jericó. Mas nós temos hoje aqui a cura de um mudo. Era um dos sinais anunciados por Isaías da chegada do Messias, a cura dos cegos e a cura dos surdos mudos. Então, que este milagre, Jesus manifesta mais uma vez o seu senhorio. Ele é o Messias esperado, anunciado já pelas profecias, anunciado por Isaías. Então, se apresenta a Jesus um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Então, sempre essa relação de que a doença física é consequência da ação demoníaca. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Olha, ainda tinha para essas pessoas um problema. Um surdo em Israel era considerado uma pessoa que não podia ser salvo, não alcançava a salvação, porque a salvação vem pela escuta da palavra de Deus. Então, não podendo escutar, ele não podia se converter, não podia chegar à salvação. Então, este homem, além de tudo, ele é segregado da vida de fé da sua comunidade. Mas agora, com esse milagre que o mudo começa a falar, o evangelho não tem mais limites. Então, alguém que não podia escutar a palavra de Deus pode escutar e é curado pela palavra de Deus encarnada. É o próprio verbo de Deus que cura. E a palavra pode não somente ser escutada por ele, mas pode ser anunciada. Ele começa a falar. Então, as pessoas começam a dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. E, por outro lado, os inimigos de Jesus vão dizer: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. O evangelho de hoje, ele se conclui com uma sinopse da ação missionária de Jesus. Uma sinopse que vamos ver que é importante para o evangelho de amanhã, porque é a introdução, falando de Jesus, para depois Jesus dizer aos discípulos de partir em missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Naturalmente, nós sabemos que esta é a expressão lucana para falar do tudo, mas que Jesus, quando percorreu, não é que ele fez todos os milagres, nós sabemos pelo evangelho, não é que ele curou a todos e nem fez milagres em todos os lugares. Mas nós temos fato mesmo que Jesus não faz milagres em alguns locais se as pessoas não têm fé. Na sua cidade de Nazaré, foi assim, ele saiu de lá porque as pessoas não tinham fé. Mas tem também outra expressão que vai dizer assim: Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É belo ver em Jesus esse senso de compaixão, a compaixão pelo outro. Sabem que tenham consciência que a nossa sociedade moderna, ela perde a capacidade de compaixão. Nós temos hoje pessoas que sofrem diante da morte e da dor do outro, mas nós temos muitas outras pessoas que são capazes de festejar a morte do outro, que são capazes de ser indiferente diante do irmão que está caído na rua, que os carros passam, as pessoas passam e já chegam à conclusão: é um bêbado, por isso caiu. Mas nem todo que a pessoa que cai é um bêbado, e ainda se fosse um bêbado, é um irmão. Festejar, como nós vimos há poucos dias, a morte de um homicida, de um ladrão, é esquecer que ao lado de Jesus nós tínhamos um ladrão que acreditou nele e falou do Senhor para ele: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Mas como é São Dimas, a gente alivia todos os pecados dele e fala assim: ah, não era um ladrão importante. Não era, meus caros, era. Para ser condenado a morrer na cruz, era um ladrão, um homicida, alguém terrível, e que gratuitamente recebe o perdão de Deus. Em cada pessoa, por mais bandido que seja, por mais pecador que seja, é um filho de Deus. E ainda que você não reconheça isso, você é obrigado, como eu, ter o coração do Senhor.
de ter complacência, de ter compaixão. Jesus se compadece e Jesus pede que rezemos para que o Senhor envie operários para nesse. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.